alunos, vamos aqui então resolver mais um exemplo, né, relacionado à regra de 3 simples. Bom, o exemplo diz o seguinte: em uma gráfica, certa impressora imprime 100 folhas em 5 minutos. Muito bem. Quantas horas ela gastará para imprimir 1.300 folhas? Muito bem. Bom, pessoal, percebam, né, que eu tenho aqui a relação entre duas grandezas matemáticas. Quais são essas grandezas, professor, que estão envolvidas? O número de folhas impressas, certo, pessoal? E também os nossos minutos, tudo bem? Aí você vai falar assim para mim: professor, mas existe uma outra grandeza que o exercício está falando aqui, que é horas, tudo bem? Bom, pessoal, percebam que a grandeza minuto e horas, né, elas estão relacionadas. Vejam que, na verdade, pessoal, ele está dando uma informação em minutos e deseja a nossa resposta em horas. Bom, pessoal, você tem duas opções aqui. Ou você de cara já transforma esses 5 minutos aqui para horas, ou você calcula tudo em minutos e lá no final dos nossos cálculos a gente tenta enxergar isso com horas, tá certo? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou calcular aqui tudo com minutos, correto? E no final do nosso exercício, né, eu vou transformar isso para horas, certinho? Muito bem, tá, pessoal? Então eu já identifiquei aqui quais são as minhas duas grandezas, né? É o número de folhas impressas, né? E o tempo gasto, né, pessoal, envolvido nessa impressão, certo? Os minutos gastos, ok? E aí vejo que aqui 100 folhas, tá, pessoal? Tenho 100 folhas impressas em 5 minutos, tá bom? Então vejam que essas duas grandezas, o número de folhas e o tempo gasto de impressão, elas estão relacionadas. Essas duas informações estão relacionadas. Por esse motivo, elas ficam na mesma linha, tudo bem? Tá aqui. Bom, e agora você vai fazer o seguinte, né? Continuar a leitura do exercício, né, e colocando as informações que faltam. Quantas horas? Então veja que ele está se referindo ao tempo, né, pessoal? Então, eu estou querendo saber aqui, quantas horas. E é óbvio que eu não vou colocar essa interrogação, tá, pessoal? Vou colocar aqui um x, tudo bem? Porque eu quero saber quantas horas, então eu vou colocar aqui, o meu x. E eu vou calcular isso em minutos e depois calcular em horas. Quantas horas ele gastará para imprimir 1.300 folhas? Pessoal, então nós vamos vir aqui agora e colocar essas 1.300 aqui embaixo do 100, beleza? Muito bem, pessoal. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar se são grandezas diretamente proporcionais ou se são grandezas inversamente, né, proporcionais, beleza? Então vamos lá, vamos verificar qual dessas duas grandezas estão envolvidas aqui. Bom, pessoal, vejam bem. Vejam que nós vamos olhar aqui, né, para a nossa grandeza, onde nós conhecemos duas informações, certo? Que é o número de folhas. Percebam, pessoal, que de 100 para 1.300, a quantidade de folhas aumentou ou diminuiu? A quantidade de folhas aumentou, professor. De 100 para 1.300 está aumentando. Beleza. Agora, pessoal, faça a seguinte pergunta. Se com 100 folhas, né, eu preciso de 5 minutos para imprimi-las, com 1.300 folhas, pessoal, eu vou precisar de mais ou de menos minutos para poder imprimi-las? Ou seja, eu vou gastar mais ou menos de 5 minutos? Pessoal, vejam, eu gasto 5 minutos para imprimir 100 folhas. Então eu vou gastar mais ou menos de 5 minutos para imprimir 1.300 folhas. É óbvio, né, pessoal, que eu vou gastar mais, né, de 5 minutos. E percebam, pessoal, que duas setinhas para cima, certo? Eu estou falando, obviamente, de grandezas diretamente proporcionais, não é isso? Então, se estão duas setinhas para cima, ou melhor, duas setinhas para o mesmo sentido, né? Nesse caso para cima, eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Maravilha, eu já posso diretamente aqui formar as minhas razões, né? 100 está para 1.300, ok? Assim como, formando a minha outra razão, 5 está para x. Bom, uma igualdade entre duas razões, né, pessoal, forma uma proporção, e aí eu posso resolver isso aqui então, né, pessoal, com o produto dos meios pelos extremos. Mas antes, eu posso simplificar esses dois zeros, certo, galera? De forma que eu vou ter assim, 1 vezes o x vai dar x, certo? E 5 vezes o meu 13, isso vai dar, pessoal, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 3, 30. Pessoal, 50 mais 30, isso vai dar 80. Ou seja, pessoal, eu vou precisar aqui, pessoal, falei besteira, pessoal, 5 vezes o 3 dá 15, não 30, né? Então, isso vai dar o quê? 65, né? 50 mais 15 vai dar 65. Ou seja, eu vou gastar 65 minutos. Pessoal, preste atenção, tá? Porque o nosso exercício perguntou quantas horas, tá certo? Então, vejam o seguinte. Nós sabemos, tá, pessoal, que 1 hora
representa, né, é a mesma coisa que 60 minutos, não é verdade? Se nós temos aqui, ó, 65 minutos, o que que isso significa então? Significa que eu vou ter 1 hora, certo, pessoal? E 5 minutos. Então, o tempo gasto para imprimir 1.300 folhas é de 1 hora e 5 minutos. Beleza, pessoal?